Nós estamos numa caminhada de visão, mudança de visão. Eu sei que semana passada eu fui um pouco firme com a palavra, mas muitas pessoas me procuraram e falaram como a palavra impactou. E quando nós tomamos uma decisão na caminhada de Deus, nós tomamos uma decisão de servi-lo sem condições, de servi-lo com a verdade de quem Ele é, e queremos viver quem Ele é em nós, porque nós entendemos que isso é bom, isso nos transforma, isso nos leva a ser pessoas diferentes. Por quê? Porque Cristo é diferente de tudo que já vimos e ouvimos. Essa é a realidade. E quando você passa a ter clareza desse entendimento, você percebe que nada mais importa, a não ser seguir os seus ensinamentos. Deu para você entender? Porque isso te transforma. E falar sobre Cristo, quem Ele é, e não o que Ele pode te dar, mas quem Ele é, e o que Ele causa, e o efeito que Ele nos causa, é um preço muito alto. Por quê? Porque requer de nós uma transformação. E não são todos que estão preparados para viver essa transformação. Jesus caminhou com 70. De 70 ficaram 12. De 12, um o traiu. Deu para vocês entenderem? Mas nós não estamos preocupados com a quantidade. Nós estamos preocupados em passar a verdade e levar cada um a viver uma vida que deve viver em Deus, para que a glória dele seja refletida. O nosso pastor, ele sentiu, desde o ano passado, a usar o seguinte lema: que venhamos refletir a glória de Deus. A Igreja Batista Moraxá, ela tem um propósito, e o propósito é refletir a glória de Deus. E como refletir essa glória? Precisa caminhar com uma visão em Cristo. Quando nós olhamos para João, que eu comecei a falar semana passada, de João, o apóstolo João, alguém que caminhou tão afinco com o Pai, tão lado a lado com o Pai, com Cristo, e por meio de Cristo, ele vivenciou quem era o Pai por meio de Jesus. Então, ele passou a conhecer o Pai por meio do Mestre, por meio de Cristo. E ele viu, e ele esteve presente nos momentos mais lindos, mais íntimos de Jesus. O momento mais íntimo que nós temos é quando nós estamos a sós. A sós, nós nos enxergamos e nós passamos a expressar quem nós somos para Deus. Onde ninguém nos vê, mas Ele nos vê. Entende? A sós é quando nós desmontamos toda uma aparência de força, né? De atitudes, de pensamentos, e passamos a ser aquela pessoa que se prostra, aquela pessoa que não precisa estar preocupado com postura, com nada, porque você passa a ser você nele. Você passa a mostrar quem de fato você é. E aonde ele se faz revelar-se a você e faz levar você a se ver quem você é e a se ver nele. Então, João, ele registra a oração de Jesus no capítulo 17. Uma intimidade do Filho falando com o Pai. Entende? O Filho falando com o Pai. O Deus Filho falando com o Pai. Os anseios do coração de Deus. Ele falando os anseios, o coração do Deus Filho, falando os seus anseios do seu coração para o Deus Pai. Você entende?
Olha que magnitude, olha que coisa maravilhosa que João pôde vivenciar. E ele relatou em detalhes a oração e o anseio de Jesus por nós. O desejo de Jesus por nós ao Pai. Eu quero abrir um parênteses. Algum momento, naquele lugar oculto onde ninguém te vê, você expressou o seu coração, o seu anseio diante do Pai por alguém? O que você gostaria que o Pai fizesse por esse alguém? Pela pessoa amada que você ama. Seu filho, seu marido, sua esposa, seus pais, seu melhor amigo. Pela humanidade. Foi o que Jesus fez. Ele caminhava sabendo que o tempo dele era limitado. Estava muito perto da chegada da hora. E ele tinha um anseio, uma preocupação que ele precisava falar com o Pai. Uma preocupação que ele tinha de expressar que o Pai não nos deixasse. Porque o tempo em que ele caminhou aqui na terra, ele passou a entender o quanto o Pai nos amava. Ele passou a entender por que o Pai colocou ele como filho na cruz. Porque ele via em nós pessoas perdidas. Pessoas com bom coração. Pessoas com uma boa índole. Mas que se encontrava perdida num mundo perdido. Um mundo onde o inimigo estava reinando. Até então, não havia salvação. Havia onde o inimigo ceifava. Ele tinha a chave da morte. Mas Jesus, ele tinha que cumprir o propósito na terra, que era ensinar, nos levar a ter acesso direto ao Pai, mostrar quem era o Pai por meio dele, e ele tinha que tomar a chave da morte, nos dando a oportunidade de uma vida eterna, uma vida de salvação. Então, quando nós olhamos para este livro de João, no capítulo 17, nós vemos, vem para nós, para nos levar a entrar num quarto secreto. O quarto secreto do próprio Deus falando com Deus Pai. O lugar mais íntimo. Você, algum momento, pode ver em você mesmo esse lugar tão íntimo, que muitas vezes nem o seu marido, que caminha lado a lado com você, que dorme com você, acorda com você, respira com você na mesma cama, ou sua esposa, ou seus pais que te carregaram no seu ventre, sua mãe. Você pode, algum momento, expressar coisas, pensamentos tão íntimos? Não. Nem tão íntimo você consegue. Mas Jesus veio para esse lugar íntimo expressar
o que mais anseia dentro dele. Então, ele permite que João entre nesse lugar íntimo para ouvir o anseio do coração. Eu gostaria de ter estado lá. Meu Deus, como eu gostaria de ter passado por isso. De ter presenciado essa verdade de Jesus. Queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui. É uma sensação que nada mais importa. Não há problema, não há guerra, não há discussão que importa. Não há enfermidade que importe. Mas a presença dele sobressai de tudo isso. E esmaga tudo ao redor, se tornando pó. E transformando cada detalhe dos segundos, dos minutos, das nossas horas de vida. Maravilhosa nele. Porque o controle de tudo está nele. E a nossa vida está nele. Deu para você entender? Deu para você entender? Glória a Deus, aleluia, diga glória a Deus. E esse lugar secreto é Deus falando com Deus Pai. E Ele fala, o meu desejo, aonde eu estiver, que eles estejam comigo. Esse texto, ele está no versículo 24. Mas antes de nós entrarmos nisso, eu quero relatar com você de forma rápida o que é que Jesus falava-se com o Pai. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, glorifica-me, glorifica Jesus, para que o Filho glorifique a ti. Então, o Pai vem para glorificar o Filho, para que o Filho glorifique a Ele. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, deste autoridade a Jesus sobre toda a humanidade, a fim de que Ele conceda a vida eterna. Jesus veio para conceder a vida eterna. Esta vida eterna é o paraíso. Muitas vezes nós perguntamos, Pai, por que as pessoas que a gente ama são levadas? Elas são levadas para estar com Ele. Elas são levadas para estar junto ao Pai. Por quê? Porque o Pai nos ama. E Ele colocou o seu Filho para buscar a chave da morte, para nos resgatar, para estar com o Pai, para vivermos uma vida plena nele, uma vida segura, uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida no recanto desse jardim maravilhoso que Ele foi construindo para nós. Um espaço, um lugar junto com Ele, onde não há maldade, mas aonde a bondade prevalece. Então, o sentido da morte para aqueles que têm Cristo, há um sentido à morte. A morte não é morte, a morte é vida. É isso que nos consola por meio do seu Espírito. Você entende? Ok? Aí ele continua falando, no próprio versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem tu enviastes. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer. Olha Jesus falando, eu te glorifiquei, Ele falando com o Pai.
eu te glorifiquei. Eu glorifiquei aqui na terra, para fazer a obra que tu me destes para fazer, realizando tudo, Pai, que o Senhor me colocou. E agora, Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse o mundo. Ele teve uma glória antes que houvesse o mundo. E esta glória agora precisava ser refletida, porque o que ele estaria passando não poderia ter erro. Não poderia haver um erro. Ele tinha que ter força para vencer tudo que ele viveu, martirizado, até chegar à cruz. E declarar: Pai, está consumado. Ok? Manifestei o teu nome àqueles que me destes do mundo. Eram seus, tu o destes a mim. Ou seja, aqueles que estavam no mundo, a quem pertence? A Deus. A humanidade pertence a quem? A Deus. O Pai confiou-os a Cristo e deu a Cristo, ok? E eles têm guardado a tua palavra, ele falando dos discípulos, ele tem guardado a tua palavra. Agora eles conhecem que todas as coisas que me tens dados provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. Foram 3 anos. 3 anos caminhando com os discípulos. 3 anos passando a palavra. 3 anos passando o ensinamento. 3 anos caminhando com o Mestre. No versículo 9, é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. Jesus falando para o Pai. Todas as minhas coisas, todos os meus pensamentos, tudo que faço são teus, e todas as tuas coisas são minhas. Será que nós conseguimos falar desta maneira? Será que nós conseguimos expressar desta maneira? Jesus, todas as coisas que são minhas são tuas, e todas as coisas que são tuas são minhas. E neles eu sou glorificado. E ele fala, por meio dos discípulos, eu sou glorificado. Ou seja, eles refletem a minha glória. Eles refletem a tua glória, Pai. Nós refletimos a glória de Deus? Nós temos refletido a glória de Deus? Nós temos refletido a glória de Deus? Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ele já falando profeticamente, dizendo, irei contigo, então eu não estarei mais no mundo, já não estou no mundo. Ele já declarava algo que não aconteceu, mas que já iria acontecer. Então é um ato profético. Ele falava, eu já não estou no mundo, não estou na terra, mas eles estão aqui na terra, eles estarão aqui na terra. Deu para você entender quem está na terra, igreja? Quem está neste mundo? Somos nós. Ok? Somos nós. Ok? Enquanto eu vou para junto de ti, você vê? Eu já não estou no mundo. Em seguida ele traz a realidade do que ele estava vivendo. Enquanto eu vou para junto para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome. No período da transição, em que ele seria isolado,
chicoteado, abatido, humilhado e crucificado, enquanto ele iria até o inferno, e ao terceiro dia ressuscitou, ele clama para que o Pai Santo guarde-os em seu nome, para que eles não fossem mortos, porque ele sabia que eles iriam recuar. Ele sabia que os discípulos iriam se esconder. Ele sabia que os discípulos iam ter medo. Por quê? Porque o Espírito Santo, que traria a coragem, a ousadia, não estava ainda com eles. Então, ele pede para que o Pai os guarde, para que nada fosse em vão do que foi feito. Ok? Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus, um com o Pai. E ele fala, para que sejam um. Algo, eles sejam, representando que nós sejamos um com Ele. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse as Escrituras. Quem foi o filho da perdição? Judas, ok? Mas agora vou para junto de ti. E isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Em outra tradução, eu vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, enquanto ainda estou aqui, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Aí Jesus, esse é o quarto íntimo de Jesus orando por nós, falando conosco, ok? Versículo 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. Quando você passa a ter conhecimento da palavra, somos perseguidos. Mas você não pode se abater, porque você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga, eu não sou do mundo. Versículo 15, não peço que o tires do mundo, mas que os guarde do mal. Nós não podemos ser isolados deste mundo. Nós caminhamos neste mundo, mas nós somos guardados do mal. Jesus fez essa oração, o Pai. E o Pai, Ele é fiel em cumprir aquilo que o Filho pede. Deu para você entender? Olha a preocupação de Jesus antes de morrer. Eles não são do mundo, ele declara, ele profetiza. Eles não são do mundo. Ele declara, nós não somos do mundo. Nós somos separados da maldade deste mundo. Ok? Como também eu não sou. Ele equipara a mesma ação no mesmo nível que ele. Você não é do mundo, eu não sou do mundo como ele também não é. Ele nos equiparou no mesmo nível, nós somos no mesmo nível. Não somos, ele traz uma ação profética, foi uma palavra profética liberada. Esta palavra profética, ela vem de lá de trás, de mais de 2000 anos, e vem para entrar neste campo espiritual, trazendo existência para os dias de hoje, esta realidade sendo entronizada neste lugar, sobre esta família, em nome de Jesus. Você não é do mundo, como Cristo não é. Há uma separação da virtude, da verdade, da integridade, do caráter de Cristo em nós. Deu para você entender? Ele nos coloca em uma palavra profética, a ação do que está nele
esta ação está em nós, está sobre esta igreja, pois sobre a sua palavra eu as declaro em nome de Jesus. E que esse grande poder de Deus comece a emanar neste ministério, a emanar nesta igreja, pois que cada um que adentrar por esta porta, firmamento do poder desta palavra profética, entrando, trazendo uma nova realidade de mente, uma nova realidade de visão, uma nova realidade de pensamentos, de sentimentos, uma nova estrutura nele, porque somos dele. Amém? Diga glória a Deus. Glorifique o nome dEle, exalte Ele neste lugar. Amém? Toda a glória é dada a Ele. Amém? Versículo 17. Aí ele fala, você vê, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os. Santifica-os. A tua palavra. Aleluia. Dê a melhor salva de palmas a esse Deus. Versículo 18. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Ele fez o que Jesus, ele fez com os discípulos e conosco, o que o Pai fez com ele. Nos enviou. Como Jesus foi enviado. Mas, para ser enviado, você tem que ser preparado. A pergunta é, você tem se preparado? A pergunta é, você está preparado? Hã? Você tem que saber se você está preparado. É como um processo seletivo de trabalho. Eu estudei, eu me formei, eu me preparei. Eu fiz estágio, não é isso? No estágio, eu adquiri experiência. Não é isso? Então, eu estou preparado. A igreja do Senhor está preparada para este mundo. Ou o mundo nos amedronta? É o mundo que tem que se amedrontar quando nós chegamos, porque somos a luz de Cristo aqui na terra. Somos a lamparina do Senhor. Deu para você entender? Assim, versículo 18, assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles, eu me santifico para que eles também sejam santificados na verdade. Olha a preocupação deles, santificar. Santificar, imagina o que Jesus enxergava. Imagina o que Jesus ouvia. Imagina os ataques que ele recebia. Mas ele procurava-se o tempo todo se santificar, para que nós recebêssemos a santificação por meio dele. Você entende? É tempo de amadurecimento, igreja. Sai da visão terrena. Para de deixar de ser afetado pelo que você vê, pelo que você ouve. Pela maneira que as pessoas te olham, te enxergam. A sua vida não está pautada nelas. A sua vida, o seu sentimento não estão pelas pessoas, ela está em Deus. E quando estamos em Deus, passamos a caminhar em outra visão. Não sofremos com coisas tolas, com quem não está maduro, com quem ainda caminha pela natureza carnal e não espiritual. Como identificamos a nossa natureza? Pelas nossas atitudes. Entende? Entende? Versículo 20, não peço somente por estes, mas também por aqueles que
vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Só poderemos crer que Jesus foi enviado por meio da nossa vida quando passamos a ser um com Ele. E ser um com Ele são as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o amor, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a fé, a temperança, o domínio próprio, a mansidão. A mansidão. Irmãos, você sabe o que é a mansidão? Não é ser manso em tudo. A mansidão é não replicar a afronta que o teu irmão faz com você. Não replica. Não triplica. Não quadriplica. Não quintuplica. Então a pessoa fala, eu revido. Isso é ser manso. Não, eu tenho que falar. Não falar, eu vou morrer. Nós vamos entrar aqui com o fruto do Espírito, viu? Nós vamos entrar com o fruto do Espírito aqui. Vamos entrar. E cada pastor vai falar de um fruto aqui. Eu vou orar a Deus, Deus vai dar cada pastor para falar de um fruto aqui nesse altar. Amém? Nós vamos trabalhar. Nós vamos crescer no poder. Eu quero ver você orando. Eu quero chegar ao ponto de ver um estendendo a mão para o outro aqui dentro dessa igreja e orando. Por quê? Porque você é cheio de poder. Para a glória dEle. Amém? Amém? Mas precisamos estar preparados. Amém? Versículo 22. Eu lhes transmiti a glória que me destes, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Quando nós tornamos um com Cristo, e Cristo um conosco, passamos a ser aperfeiçoados numa unidade. A unidade com o Pai, a unidade com o corpo de Cristo. Pastora, eu ainda tenho choque com meu irmão, então você ainda não caminha um com Cristo. É um processo, mas ele entende essa sua limitação, ok? Todos nós estamos passando por um processo. Amém? Para que o mundo conheça que tu me enviastes e amastes, como também amastes a mim. Então, nós passamos a caminhar um com Ele, passamos a viver a unidade por meio de ser um, ok? E o mundo vai ver quem é a igreja de Deus. Como está sendo falada a igreja de Deus? Esta palavra está aqui para você se apropriar hoje. Se você hoje tomar uma decisão de sim, você se tornará, em pouco tempo, esta ação profética sendo única, plena, vivida na sua vida. Eu digo sim nesta manhã. O que você vai dizer? Eu digo sim. Eu quero. Amém? Pai, a minha vontade é que onde eu estou também estejam comigo, que é o paraíso, onde nós vamos estar com Ele, onde nós vamos ir até Ele, é o lugar que nós iremos. Mas você deve viver esse lugar já aqui, na terra. Ir para lá só é ser puxado pela mão, porque você já vive. E não clamar pela misericórdia, para que a pessoa que está no leito lembre de Jesus e peça perdão e vá até Ele. Entende? Que esse também é o papel da igreja.
orar por cada um nessa área, para que seja resgatado a tempo. Amém? Aí ele continua aqui. Também estejam comigo os que me destes. Olha que coisa linda. Também estejam comigo os que me destes, para que vejam a minha glória e me conferistes. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes conhecerão que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Ainda o farei conhecer, a fim que o amor de que me amaste esteja neles, e eu nele esteja. Olha como Jesus orava por nós. Olha como Jesus orou pelos discípulos e orou por toda a humanidade. Essa é a oração de Jesus firmada, para mostrar o grande amor de Deus. Aí ele fala, se eu estiver com ele, que eles estejam comigo. Por que essa expressão? Pois ele fala, eu vou enviar um Consolador. Eu estou enviando o Consolador. Por que ele está enviando o Consolador para nós? Porque ele caminha conosco. O Espírito Santo é o próprio Deus em nós. Porque para ele não bastava caminhar ao lado dos discípulos. Ele queria estar neles. Ele quer estar em nós. Por isso ele enviou o seu Espírito. Satanás sabia que não tinha esse acesso. Então, ele colocou Jesus como se fosse ele. Ele achou que Jesus era um escárnio que nem ele. Deu para você entender? Por isso que ele foi ao deserto e quis tentar Jesus e barganhar Jesus com riquezas, com impérios. Deu para você entender? Então, Jesus como homem, como Deus, ele se posicionou porque ele não era Satanás. Satanás tinha tudo lá no céu, mas ele soube fazer uma rebelião e levar anjos, que se tornaram anjos decaídos, demoníacos, para fora desse lugar bendito, desse lugar santo, porque ele queria ser mais. Jesus, ele entende a humanidade e junto com o Pai, com a mente do Pai, eles fazem algo para que o Espírito Santo, o próprio Deus Espírito, caminhasse conosco, vivesse dentro de nós. Nós vamos passar a entender o que é a Trindade, para você entender quem é o Espírito Santo e poder saber como você caminha aqui na Terra e como você deve viver essa mudança de visão. Então, quando nós olhamos aqui, ele declara, em poucas palavras, que eu estou andando ao lado dos discípulos, mas eu quero mais, Jesus fala. Eu quero ter uma intimidade com você, uma particularidade com você. Eu quero ser com você. Eu quero te ajudar, eu quero te cuidar. Eu quero ser a voz que te conduz, que não vai permitir que você sofra, que você se perca. Não vai permitir que você padeça. Deu para você entender? Nós nascemos para viver uma vida com Ele, uma vida com Deus. Foi para isso que nós nascemos. Essa vida que nós nascemos não é para ser só na eternidade, é para ser aqui. Nós nascemos para viver uma vida aqui com Ele. Onde as dores não se tornam mais dores, onde o sofrimento não se torna mais sofrimento, onde as dificuldades não se tornam peso, porque você vive para Ele, você vive nele, você vive sendo um com Ele. Qual era a diferença de João, o apóstolo João? João era o amigo de Jesus, o amigo de Deus.
Ele não estava ali para fazer a obra de Deus, ele estava ali para ser o amigo, o confidente, viver uma particularidade. Você quer viver essa intimidade, ele te chama com o impacto de viver essa intimidade, esta particularidade com ele, essa particularidade com ele. Ele te atrai nesta manhã. Você entende? Ser amigo de Deus é estar, é andar com Deus. Não é só ler a Bíblia para pregar e ter uma vida para Deus. Uma coisa é eu estudar a palavra para ter uma vida com Deus. Outra coisa é eu estar com Ele e eu andar com Ele. Então, há uma diferença de eu preparar algo porque eu lidero, eu preparo algo porque eu louvo, eu preparo algo porque eu faço, eu executo. Há uma diferença, eu estou fazendo para Ele. Ele não quer que você faça para Ele, Ele não precisa que você faça nada para Ele, Ele quer que você esteja nele. Você já viu aquela mulher casada, que faz tudo dentro de casa, mas não consegue sentar ao lado do marido, ao lado dos filhos, estar junto? A mesma coisa o marido trabalha o dia inteiro, não consegue sentar ao lado da esposa e estar junto. Você prestou atenção que o marido que trabalha o dia todo, ele quer sentar na frente da televisão, às vezes assistindo o futebol noticiário sozinho? Não consegue estar junto. Isso é intimidade, estar junto, não é se isolar. Deu para você entender? Então, eu não devo fazer para o marido, não que é ruim você fazer, você deve. Não é, eu vou fazer, eu devo estar com o marido. Eu devo estar com os filhos. O Senhor falou algo muito grande para mim. Que a retidão, ela tem um preço. A verdade, ela tem um preço. A integridade, ela tem um preço. Jesus pagou esse preço por nós. Nós pagamos um preço por viver corretamente neste mundo que nós vivemos. Não envergue a tua estrutura por quem quer que seja. Não envergue a tua estrutura por quem quer que seja. Não se perca. Não entre na falácia. Não entre, muda teus hábitos. Não envergue a tua estrutura. Não envergue, alinha a tua estrutura. Você entende? Isso é espiritual que eu estou falando. O que você fizer vai afetar o seu físico, a sua vida. As bênçãos são retidas. Você me entende? Você caminha pela misericórdia e não pelo poder dele, emanando diariamente na sua vida. Um Deus santo é um Deus perfeito. Imagina como sobe quando eu toco. Então, se eu não estou preparado, eu não caminho um com Ele, o que sobe quando eu toco? O que sobe quando eu prego? O que sobe quando eu estou no som, na mídia? O que sobe quando eu estou na diaconia? O que sobe quando eu estou na dança? O que sobe quando eu estou na intercessão? O que é que está subindo? Você parou para pensar o que está subindo de nós para Ele? Esta manhã o Senhor me trouxe ao meu coração a expressão do que é o Espírito Santo em nós. Eu tenho um quintal muito grande. Quem já foi na minha casa? Muito grande. Então, eu pego aquele quintal e eu lavo rapidinho. Rapidinho. Mas, às vezes, os meus filhos querem me ajudar.
Eles me ajudam, mas mais me atrapalha do que ajuda. Aí aquilo que tornaria 20 minutos eu lavando, 1h30. A questão não é eu lavar o quintal sozinha, que é mais... A questão é eu fazer algo com eles. Então, muitas vezes, um outro exemplo. A Letícia, ela faz os temperos, ela que produz os temperos. E muitas vezes, eu estou lá fazendo com ela. E ela fala, mãe, deixa eu fazer. Eu falo, eu quero fazer com você. Eu quero estar com você. Não é isso? Eu quero fazer, mas eu quero fazer com você. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. É isso que Jesus faz conosco. Ele quer fazer conosco. Ele quer caminhar conosco. Ele quer que você levante de manhã e prepare todo o seu dia com Ele. Você passa a sua agenda, o seu itinerário. Você caminha com Ele. Você faz com Ele. E muitas vezes, o Espírito Santo, Ele quer extrair o melhor de nós, com aquilo que nós vamos fazer com Ele. Você já parou para pensar que o Espírito Santo passa mais tempo refazendo o nosso serviço que outra coisa? Imagina o jeito que subimos no altar. Você acha que Ele não está refazendo o nosso serviço até o céu? Imagina, quando os diáconos estão pela igreja, o som está ali. Você imagina que aquilo que Ele vê, o que está em nós, Ele tem que refazer para poder entregar? Porque o Espírito Santo é o que entrega tudo ao trono de Deus. Então, Ele está sempre refazendo o nosso serviço. É quando nós pedimos para os filhos fazer algo dentro de casa. O pai e a mãe têm que ir e refazer uma parte. Não é verdade? Sempre assim. Nunca fica do mesmo jeito. Assim é o Espírito Santo, sempre refazendo o serviço do que não é reaproveitado. Então, Ele não precisa de você para mudar o mundo. Ele não precisa de mim para mudar o mundo. Deu para você entender? Ele não nos chamou para o ministério. Não foi para aproveitar o teu serviço, porque Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, todo o poder está nele. Ele fez a criação, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não precisou de um ser para fazer, além deles, 3. Então, Ele não precisa de nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para estar com Ele. Nós fomos chamados para viver com Ele aqui na terra. E quando nós entendemos isso, e aí entendemos que precisamos ter mais tempo com aquele que nos criou, nós passamos então a entender o quanto Ele tem o poder para mudar o mundo. E passamos a entender que se fazemos parte de um ministério, de um chamado, nós só fazemos parte porque Ele nos preparou para viver o ID. É aí quando Ele nos libera, e mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então você precisa entender que você foi chamado, não é para fazer a obra, você foi chamado para estar nele. E quando você está nele, você faz a obra. Deu para entender a diferença? Oh, até me arrepiei. Deu para entender a diferença? Deu para entender a diferença? Então, quando eu subo, quando eu faço, quando eu lidero, o que eu estou entregando? Não, eu tenho que fazer. Ele me incumbiu algo. Eu tenho que estar nele.
Por isso que os discípulos, ao entender esses 3 anos de caminhada, quando veio o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, imagina, ele fala para os discípulos que eles tinham que ficar quantos dias esperando o Espírito Santo? Quantos dias? Hã? O que aconteceu em Atos? Em qual festa foi que veio o Espírito Santo? Pentecoste. Pentecoste é quantos dias? 50 dias. Você ficaria 50 dias esperando o poder de Deus? Não conseguimos ficar 2 horas, já estamos olhando o relógio para ir embora. Eu tenho um grande desejo no meu coração. Sabe qual é? Um domingo inteiro de poder, de oração, um atrás do outro. Ó. Quem quer ficar, fica aqui o dia todo recebendo. Mas a igreja é hora. Eles ouviram e obedeceram. Não obedeceram como uma ordem somente que tinha que seguir, mas porque eles estavam nele. Eles eram um com o Mestre. Quando o poder do Espírito Santo veio, era multidões sendo ganhadas. Multidões. Sabe como você vai começar a saber que você tem esse impacto? Quando você está na fila de um mercado, você começa a falar para uma pessoa. Aí as pessoas ao redor começam a se ouvir, e elas querem estar perto para ouvir você falar dele. Começa a atrair pessoas. É sinal que o impacto de Deus está sobre você. E você é um com Ele. Que o Senhor levante esta igreja com este impacto de Deus. Coloque-se em pé. Continuamos firmes nesta visão de direcionamento, de mudança. Eu tenho que sair da visão terrena, sair daquela água parada, suja. E eu preciso, a água parada suja representa tudo que você ouve, tudo que você enxerga das pessoas, que vem para te matar e te paralisar, ok? Eu vou para uma visão celestial, eu vou olhar para Ele. Pastora, como que eu vou olhar para Ele? Pela palavra. Eu vou para Ele, eu paro para estar nele. E em seguida, eu vou buscar viver uma caminhada restrita de pessoas, tendo um tempo só com Ele. Então, eu preciso, pelo menos, ter um tempo, eu e Deus, eu e o Pai, num lugar meu. Eu lembro o meu esposo, né, eu não passei por isso, mas ele passou, porque imagina, uma casa pequena, 2 quartos com 10 irmãos, imagina. Era 2 dormindo em cada beliche, em cada cama. Tá? E aonde ele tinha esse tempo, era de madrugada, onde todos estavam dormindo, ou muitas vezes no banheiro. No banheiro. Cansei de ouvir a minha cunhada, Neide, o meu esposo, falar que o lugar era o banheiro. Onde eles se fechavam, e muitas vezes às madrugadas sozinho, enquanto o silêncio permeava a casa. Qual é o seu tempo? Deus te agraciou com uma casa tão linda, com cômodos, onde você pode escolher um canto. Às vezes o seu canto é o quintal. Sentar ali, olhar para o céu, ouvir um louvor e adorar o Pai. Falar com Ele.
e começar algo com Ele. Amém? Feche seus olhos. Eu quero que você apresente o que foi pregado nesta manhã. E o que você quer. Agora a escolha ela é sua. Você tem liberdade de escolha. O que você quer? Eu quero estar com Ele. Eu quero ser um com Ele. Eu quero caminhar com Ele e não para Ele. Com Ele. Para Ele é ser servo. Caminhar com Ele é ser filho. Ser amigo. E Ele te chama para uma condição maior nesta manhã. Entende? Que quando você fizer isso, tudo que você fizer na sua casa, no seu trabalho, no reino, se tornará leve. Leve, porque haverá alegria, amor, prazer, regozijo, porque você faz com Ele e não para Ele. Ah, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que limpar a igreja, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que limpar o banheiro, eu tenho que fazer comida, eu tenho que limpar a cozinha, eu tenho que trabalhar. Não, eu vou trabalhar. Eu tenho prazer, alegria no meu trabalho. Eu tenho alegria de cuidar da minha casa. Eu tenho alegria de estar na casa do Senhor. Por quê? Porque eu estou com Ele. Entende? Quando nós fazemos para Ele, nós estamos fazendo o que para Ele? Se eu estou fazendo para Ele assim, ó, com peso, com cansaço, né, com insatisfação, qual é o sacrifício, qual é o perfume, qual é o incenso que você está entregando? É onde o Espírito Santo tem uma força maior, pela misericórdia de Deus, de entregar o que você está dando. Coisas são entregadas para você, talentos, dons, ministérios, funções, são confiadas na mão de vocês. Mas tudo é um peso. Tudo é um sacrifício. Porque você faz para Ele, você não faz com Ele. Você está entendendo o que eu quero falar? Há uma mudança de visão. É outra visão. É aquilo que o pastor fala, o meu lugar de alegria é quando eu entro na casa do Senhor. Eu não estou bem, ele fala, Sumai, eu vou me trancar na igreja. Você entende? É o prazer de estar aqui. Nós temos que passar isso para os nossos filhos. Os nossos filhos estão vindo com peso para a casa de Deus. Nós temos que passar para os nossos filhos. Você entende? Amém?